Olá, muito boa noite. Eu me chamo João Pedro Feltes da Silva, sou aluno do quarto semestre do curso de Licenciatura em Letras Língua Portuguesa pela Universidade Federal de Santa Maria e na presente atividade nós iremos tratar da atividade final da disciplina de Didática do Português. Meu muito obrigado ao professor Cristiano Vessossi e à tutora Juliana de Oliveira. Então, vamos dar sequência ao trabalho. O trabalho, agora em mãos, essa apresentação de slides consta no material de auxílio de uma sequência didática destinada ao sétimo ano do ensino fundamental, que vai abordar o gênero crônica. Então, no momento inicial com os alunos, nós iremos tratar da crônica Pai Não Entende Nada. É uma crônica célebre do Luiz Fernando Veríssimo. Nesse primeiro momento, a gente não vai falar aos alunos do que se trata o texto, qual o gênero. E então vamos ler o texto agora. A filha de 14 anos chega para o pai e diz: Pai, preciso comprar um biquíni novo. Mas filha, você comprou um biquíni no ano passado. Ah, pai, quero um biquíni novo. Filha, teu biquíni é novo e você nem cresceu tanto assim. Mas eu quero, pai. Tá bom, filha. Pegue esse dinheiro e compre um biquíni maior. Maior não, pai, menor. Pai não entende nada mesmo. Então a gente percebe que o texto tem caráter humorístico, tem a narração curta, ele possui todas as características pertencentes e marcantes da crônica, só que nesse momento a gente ainda não falou, eu ainda não falei para os alunos do que se trata o texto, qual é o gênero, e eu trouxe 3 questões. Você considera o texto como humorístico? Se sim, explique no que consiste o humor. Então, o texto, sim, é humorístico e o texto consiste no humor que o pai não entendia qual era a verdadeira intenção da filha dele, que na verdade era ostentar o seu corpo que estava em desenvolvimento. E por conta disso ela usava a idade como pretexto. E o pai não entendeu, achou que a filha tinha crescido e precisava de um biquíni maior, quando na verdade era menor por conta da verdadeira intenção da filha, né? A linguagem utilizada é culta ou coloquial. Exemplifique com trechos do texto. Essa não vai ter, claro, essas 3 questões aqui não vai ter resposta certa. Eu só vou trazer essa reflexão aos alunos e a linguagem é um misto, geralmente na crônica, de culto com coloquial. Mas eu vou esperar que eles digam que a leitura é coloquial e que eles tragam alguma frase do texto, como por exemplo, teu biquíni tá novo. A ambientação do texto poderia se passar cotidianamente ou seria mais provável de fazer parte do roteiro de um filme? Nesse ponto, eu quero que os alunos percebam que a crônica, ela, na verdade, se difere dos demais textos literários por ser algo cotidiano. Então, eu gostaria que os alunos lessem essa questão, prestassem atenção no texto, na estrutura do texto e digam que ela é uma atividade que se passa, a ambientação dela é cotidiana. Isso que eu espero nesse primeiro momento dos alunos, que é a parte da provocação, da exposição do conteúdo. Logo depois dessa primeira atividade, desse primeiro momento da provocação, eu trouxe uns slides já, esse slide dizendo quais são as características do gênero textual crônica. Nesse momento eles já vão se tornar familiarizados com o termo crônica e com a sua estrutura. Então eu trouxe algumas características, guias aqui nesse slide, como a narração curta, fatos da vida cotidiana com personagens comuns, tempo cronológico determinado, tem um início e tem um fim. Tem o ápice geralmente acaba num clímax, a crônica, né? Mas o tempo é determinado, não tem flashbacks, não tem absolutamente nada. Coloquialidade nas falas dos personagens, claro, porque não tem a necessidade do uso da língua culta, já que é um fato cotidiano. Linguagem simples, claro, faz parte. É um texto que não tem muito desenvolvimento nas frases, vai direto ao ponto, sabe? É um texto mais pragmático. A oralidade, ela é simples na sua natureza. A narrativa em primeira ou terceira pessoa, geralmente com narrador-personagem. Às vezes um narrador... Normalmente numa crônica o narrador é um narrador-personagem que narra em primeira pessoa. Ou em terceira pessoa, que ele está citando com uma certa intimidade os fatos ocorridos com outras pessoas. Um caráter crítico, satírico ou irônico, vocês vão ver que a crônica contemporânea, ela tem esse caráter que tira sarro da política, critica através do humor, né? Isso que a gente fala por tirar sarro. Critica a economia, critica a psicologia das pessoas, alguns dogmas, o status quo no geral é criticado pela crônica.
E ela é veiculada mais comumente em jornais, periódicos, revistas e compilações literárias, né? Mas jornais. Jornais é o veículo mais comum da crônica. Aqui nós temos outro slide trazendo as peculiaridades dessa crônica, que foi o que eu disse no slide anterior, eu me avancei, mas nós podemos realizar a leitura dele agora, que é o que vai ser passado aos alunos, né? Mas para copiar, como guia para outras atividades. As peculiaridades da crônica, na crônica contemporânea, o autor narra de maneira íntima os fatos cotidianos. Ele aproxima o leitor do texto, como se estivesse numa conversa. E realizando as reflexões pertinentes referentes à vida social, política, economia e ao status quo da sociedade em geral. Só que existe uma mescla da linguagem literária, da linguagem um pouco mais culta, com a linguagem cotidiana. E é dessa maneira que a gente percebe que aquele texto pertence à literatura, que é uma certa formalidade, é uma certa mágica, um pequeno ingrediente que denuncia que aquele texto é um texto literário, é um texto a ser veiculado em meios de comunicação. E geralmente a crônica é humorística, né? A grande maioria delas são, mas outras elas tendem um pouco mais à seriedade, dada a gravidade de algum contexto social, de alguma situação do momento, quando a brincadeira, o tom humorístico, ele não é pertinente, acaba sendo muito ríspido. E também a crônica enriquece o repertório de qualquer leitor. Claro, através do humor, nós conseguimos formar a nossa opinião. O humor, sim, é uma ferramenta muito importante de crítica social e de reflexão socioeconômica. Aqui nós temos a crônica Pneu Furado, do Luiz Fernando Veríssimo, que também é uma crônica humorística e curta, já que o tempo aqui é curto, né? Nós temos 10 minutos. O carro estava encostado no meio-fio com o pneu furado. De pé ao lado do carro, olhando desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonita. Tão bonita que atrás parou outro carro e dele desceu um homem dizendo: "Pode deixar, eu trocarei o pneu." "Você tem macaco?" perguntou o homem. "Não", respondeu a moça. "Vamos usar o meu", disse o homem. "Você tem estepe?" "Não", disse a moça. "Vamos usar o meu", disse o homem. E pôs-se a trabalhar trocando pneus sob o olhar da moça. Terminou no momento em que chegava o ônibus que a moça estava esperando. Ele ficou ali suando de boca aberta, vendo o ônibus se afastar. Dali a pouco chegou o dono do carro. "Puxa, você trocou o pneu do carro por mim. Muito obrigado." Eu não posso ver pneu furado. Tenho que trocar. Coisa estranha. É uma compulsão. Sei lá." Então a gente percebe que essa crônica, sim, tem o caráter humorístico. O protagonista se é que dá para se dizer protagonista, né? Que ele pensou, ele supôs, ele deduziu que o carro fosse da moça, quando na verdade não era. Ele acabou trocando o carro para outro homem, já que a sua intenção com certeza não era só de trocar, não era de ajudar o próximo, mas sim de atrair a atenção de uma moça muito bonita. E ele pôs-se a trabalhar, a moça com certeza não falou nada por desentendimento, ou ela também estava achando aquela situação muito engraçada. E então o autor acaba tomando esse choque quando o verdadeiro dono do carro aparece, e causando humor. Aqui eu trouxe algumas atividades. Essa sim eu vou exigir uma resposta. De acordo com a leitura, responda por que o homem trocou o pneu do carro, porque ele queria ser simpático com a moça. Pode ser um pouco mais ampla essa alternativa. E essa é a alternativa correta, né? Ele queria a atenção da moça, por isso ele trocou o pneu do carro. Não era ajudar o próximo, né? Quem conta a história é um narrador observador que está fora da história. Pode ser, muitas vezes, na crônica, um narrador personagem, mas dá para ver que ele narra em terceira pessoa, nos trazendo, como eu disse, de uma característica da crônica, mais próximo do texto e dos personagens. A reação quando o dono do carro agradeceu por ele ter trocado o pneu foi de vergonha, claro, foi uma quebra de expectativa. Ele realmente gastou um step dele para tentar impressionar a moça, quando na verdade era de uma outra pessoa o carro. Então ele sentiu vergonha naquele momento. E no final nós temos uma proposta de atividade, que, com o conhecimento adquirido do gênero textual trabalhando nessa aula, desenvolva sua própria crônica, podendo escolher uma das ambientações a seguir para guiar o seu processo produtivo. Então, eu delimitei aos estudantes agora que vai ser a proposta final do trabalho com a crônica: parque de diversões, estádio de futebol, restaurante, estação de trem, sala de estar e piscina, para guiar os alunos nesse processo criativo da crônica deles. Então, essa é a sequência didática. Eu agradeço pelo tempo de vocês. Meu muito obrigado.
Uma última consideração, eu vi que eu estou me excedendo um pouquinho no tempo, já passamos a marca de 10 minutos, mas o texto, esse vídeo vai ser postado no YouTube também, caso a formatação dele não seja suportada pelo Moodle. Eu já tive problemas anteriores com isso, eu preciso atualizar o sistema do meu computador aqui, então eu vou postar essa sequência didática, essa atividade no YouTube, no meu canal, e caso dê algum problema no Moodle, vocês podem ir até o meu canal, vai ser fornecido um link. E então vamos ficando por aqui. Essa foi a atividade final de número 4, a sequência didática trabalhando sobre crônica. Muito obrigado e tchau.